que Rapaz, vamos, povo. Dando sequência então aí a nossa aula da semana passada, a gente começou a falar sobre a introdução ao Antigo Testamento. É, eu tinha uma pretensão aqui de apresentar para vocês numa tela os slides e eu aqui bonitão da cara feia aqui para falar para vocês. Mas meu celular descarregou, então assim vai ser por aqui mesmo. Eu vou tentar, eu acho que em alguns slides eu vou precisar mostrar os slides para vocês. Então assim vou tentar aqui de alguma forma compartilhar a tela em alguns momentos, tá bom? No demais aí, irmãos, foi luta hoje porque até 7 horas aqui no centro da cidade estava sem luz. Então, assim, eu já estava assim, meu Deus, daqui a pouco eu vou falar pro Diego aí fazer dobrar aí a aula dele, porque eu ia estar sem luz aqui. Então, mas voltou, então, graças a Deus aí estamos para ministrar essa aula para vocês. Vamos lá, peguem aí, para a gente adiantar, né, avançar um pouco, eu já vou passar diretamente para o Gênesis, tá? Porque ainda tinha a parte introdutória, que seria é, aquela. Para falar ainda um pouquinho sobre o Antigo Testamento, como foi feito, o Pentateuco, a estrutura, mas eu acho que isso aí é ponto pacífico, eu acho que a gente já consegue. Tem muito assunto ainda para a gente poder desenvolver no livro de Gênesis. E lembrando que assim é um curso muito rápido. Então assim, desde já eu quero dizer para você o seguinte: não vai dar para passar em muitos detalhes aí alguns trechos aqui do Antigo Testamento. A gente vai ter que ter muito cuidado, porque senão a gente fica enrolado, porque tem só na última etapa do Antigo Testamento são 17 livros. E toda vez que eu vou dar Antigo Testamento, eu fico enrolado com esses 17 livros. Porque você pega o Pentateuco, é uma riqueza, é um negócio assim que não dá para, por exemplo, você não falar sobre a queda do homem, o governo humano, sobre a Torre de Babel, o início dos patriarcas, a história de cada um deles, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó. Então, assim, é muito assunto, né? Você chega em Êxodo, você tem a jornada do Êxodo, você tem a entrega das tábuas, as experiências nessa jornada. Então, olha, é um prato maravilhoso o Pentateuco, mas é perigoso, porque senão eu vou ficar enrolado lá na frente para, por exemplo, falar sobre os proféticos, aí tem os poéticos, enfim, muita coisa para a gente poder abordar. Vamos então para livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele tem duas palavras, o título. Deixa eu tentar já ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês aqui. E aí, se eu tiver muita dificuldade, eu desisto, tá? Eu não vou insistir muito, porque os anos de experiência já me falaram uma vez que assim, olha, se o negócio não tá dando certo, não vai, não adianta, é melhor você ficar quieto aí. Mas eu acredito que vai dar certo sim, em nome de Jesus. Vamos ver se a gente consegue aqui colocar para vocês aqui. Tá, vamos ver aqui. Pelo menos minha voz tá chegando aí, né? Vamos ver se ao compartilhar a tela aqui, vocês conseguem ver ela. Aí, para que vocês consigam vê-la na totalidade, vocês precisam colocar tem uma espécie de uma taxinha que aí você tem que colocar como prioridade. Aí você tem que clicar nela na minha telinha, que aí ela vai ficar no centro. Vocês estão conseguindo ver? eu tô sim, tô
sim. Consegui botar ela no centro aqui como principal. Ficou ampla a tela? Sim, ficou. Ah, então é assim mesmo. E o restante do grupo? Consegui. Foi? Maria, você tá por aí, Maria. Eu tô. Agora eu já cheguei. Lúcio, como está aí? Não está? Ok, para mim tá legal. Então tá bom. Também consegui, pastor. Perfeito. Ó, então é ruim porque eu não vejo vocês, mas a gente vai se entendendo. Bom, então tá aí. Gênesis é o livro dos começos. Então é um livro que vai tratar sobre todas as origens, né? O livro de Gênesis, ele fala das origens dos céus, da terra, ele fala das origens da luz, das trevas, dos mares, do firmamento, da terra e da vegetação, do sol, da lua, das estrelas, dos animais terrestres, do mar, do ar. Ele é o início, é o livro do início do casamento, da família, da sociedade, da civilização, do pecado e da redenção. Então vejam quantos temas, né, esse livro do Gênesis ele aborda. É o livro dos começos. Então, portanto, a gente vai ter muito assunto, né? Esse livro ele é importantíssimo dentro da estrutura teológica da Bíblia. Se não houvesse o livro de Gênesis, ia ficar perdido todas as outras partes, né? Porque ele tem uma ligação íntima, por exemplo, com Apocalipse. Então, se a gente colocasse Apocalipse, enquanto Gênesis fala da queda do homem, lá em Apocalipse ele fala da redenção do homem, né? Quando você vai ter o Cristo, né? Resgatando o homem de uma condenação. Enquanto você tem uma terra sendo criada em Gênesis, no último capítulo de Gênesis, de Apocalipse, fala do novos céus e nova terra. No livro de Gênesis, você tem uma árvore, né, que é a árvore da vida. No final, em Apocalipse, tem uma árvore que produz vida para algumas pessoas. Enfim, você vai ter um fechamento, não é? Gênesis e Apocalipse são livros que têm uma interface profunda. Então, por isso que, assim, Gênesis é, teologicamente, um dos livros mais importantes da Bíblia por conter esses links, né? Ele aponta para Cristo, ele aponta para a redenção do pecado. E, portanto, é a base, né, do nosso início aqui dos estudos. Bom, o Pentateuco ele tem uma característica muito interessante, porque em cada um dos livros você tem um nome em hebraico em que ele vai trazer o seu nome são as primeiras frases correspondentes ao início daquele livro. Então você tem esse primeiro livro, que é chamado de Gênesis, ele é chamado de Bereshit, né? Bereshit, que é o início da palavra, as primeiras palavras do livro, que é no princípio. Enquanto, por exemplo, lá em Êxodo, Êxodo, se não foge a memória agora, eu acho que é Shemot. Mas ele também tem uma tradução que é saída ou de partida. Então tem a ver novamente com o início ali das primeiras palavras daquele início daquele livro. E portanto, assim, e todos eles, você vai ter Deuteronômio, Levítico, Números, todos com um nome em hebraico que vai ser o nome original, o início, o pontapé do livro. Então, as primeiras palavras.
Já o grego, ao invés de trazer a palavra inicial, o grego ele traz o sentido ou o contexto a qual está inserido aquele livro. Então ele vai se preocupar não com a palavra inicial, mas o que contém aquele livro. Então você tem em Gênesis origem, porque Gênesis vai contar, como eu já disse agora, o início de todas as coisas, é a origem de todas as coisas. Então, portanto, a gente compreende que em hebraico, sintetizando, são as primeiras palavras, e no grego você tem o conteúdo daquele livro, ok? Bom, passando aqui, vamos avançando para a gente compreender qual era o campo de ação, não é? Qual era a região que está inserida o livro de Gênesis. Bom, a região da Mesopotâmia é a região onde se compreende quando foi a origem da humanidade, né? Onde iniciou a origem dos homens, né? Você tem uma área aproximadamente de 1.500.000 quilômetros quadrados. É onde se encontra o Iraque. Então, é uma região que você consegue visualizar. De um lado você vê um monte de amarelo, né, que representa aí uma parte árida, né, que era de um lado você tinha o deserto arábico e de um outro lado os Montes Zagros, que seriam as cordilheiras onde se encontra o Irã. Então é uma parte alta, uma parte montanhosa. E no meio do deserto e das montanhas você tem a Mesopotâmia, né, que era a terra entre rios, é o significado de Mesopotâmia. Quando a gente estudar sobre história e geografia bíblica, entendendo aí a geografia teológica, a gente vai abordar essa questão aí da Mesopotâmia. Ela equivale hoje à região territorialmente, né? Esse 1.500.000 quilômetros quadrados é o equivalente aí à região Nordeste. Então é uma região muito grande, não é? Ampla. Então é bem diferente do Iraque atual. Há uma diferença gritante quando você olha a geografia dos primórdios da humanidade, onde havia prosperidade, onde havia víveres, não é? Havia a plantação, irrigação. Hoje o Iraque ele é muito desértico, não é uma região que não é tão arborizado como se era na época dos primórdios bíblicos. Seguindo aqui, para a gente entrar rapidamente aqui no texto, mas relacionada ao escritor, né? Então você tem uma autoria que é o próprio Deus, que inspira homens e mulheres, né, a escreverem algumas partes ali da Bíblia. Então você vai ter homens usados por Deus para transcreverem aquilo que o sumo autor havia lhe fornecido. Então o escritor, há vários argumentos aí que indicam que Moisés de fato seja o escritor de Gênesis. Então isso consegue ser comprovado, né, e reivindicado quando nós vemos em alguns textos, né, em Êxodo 17:14, Deuteronômio 31, e até mesmo no Novo Testamento reivindica a autoria do Pentateuco, da qual Gênesis faz parte, a Moisés. Detalhe importante é entendermos que, não obstante a escrita de Gênesis, mas tem alguém que está com o microfone ligado aí, irmão. Se puder dar um mute aí, melhor, tá bom? Mas aí é importante a gente ter uma percepção dentro da leitura bíblica que é óbvio que Moisés não estava lá no início para falar sobre alguns assuntos, né, inerentes à queda, inerente
a Abraão, mas havia uma cultura oral que foi passando de geração a geração, e é muito importante relatar isso, porque uma coisa é nós falarmos de uma cultura oral nos dias atuais, e outra coisa é falar de uma cultura oral naquela época. Vejam, um assunto que envolve essa semana, a semana, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar de um acidente de uma pessoa que houve aqui na cidade de Petrópolis, né? O Silvio teve um acidente numa rua principal aqui, na 16 de março, em que uma mulher estava limpando a sua vidraça, a janela, e ela caiu, se acidentou, e ela veio ao óbito, obviamente, né? Caiu de alguns andares, e aí algumas pessoas falaram que era suicídio, aí depois voltaram atrás e aí constataram que aquela mulher, ela sofreu um acidente, né? Ela caiu e aí ela veio ao óbito. Mas é um fato que assim, criou-se, né? Foi divulgado, foi anunciado e logo se perdeu, né? Não se fala mais sobre essa situação. Mas por quê? Porque existem muitos outros temas e assuntos na cidade que vão igual uma avalanche, né? E não tem mais outro assunto. Por quê? A cada dia surgem muitas e muitas outras notícias da qual a gente tem acesso, né? E aí a parte oral ela se perde, porque as imagens são maiores, elas são mais eficazes do que a parte oral. Vocês estão conseguindo me entender? Tá dando para eu poder me fazer entendido? Então você percebe que assim, a quantidade de acesso a informações que nós temos hoje difere do acesso de informações que outras pessoas tinham. Um evento que acontecia, aquele evento era replicado por anos, se não décadas. Enquanto um assunto de um mês atrás caiu-se no esquecimento. Você não fala mais sobre aquele assunto. Por quê? Porque há muitos outros acessos, muitas outras informações que nós acessamos. E por isso fica no limbo, fica perdido. Portanto, os relatos que nós temos em Gênesis vão se passando de geração em geração até que Moisés, na caminhada do povo de Deus no deserto, em meio a tantas confusões e conflitos ali, ele se prontifica em escrever. E ele vai escrever sobre coisas que já tinham passado e sobre coisas que ele estava vivenciando no deserto. Então, é algo que eu sempre costumo falar quando a gente fala de Moisés. Era um homem muito disciplinado, né? Você há de concordar comigo, porque muitas vezes nós não temos uma preocupação como dos antigos, né? De escrever, né? Fazer o diário, né? De registrar. Eu tive meu avô, né? Por parte de mãe, que ele tinha um diário e ele fazia vários registros, né? De coisas do dia a dia dele, né? Fulano me visitou nessa tarde, tomamos um café, irarararará. Então assim, eram relatos que ele dispunha ali. Eu lembro, por exemplo, que quando eu trabalhava no centro do Rio, e eu não tinha muita... era muito trânsito, era muita dificuldade, às vezes, para chegar em casa. E eu aproveitava aqueles momentos ali, quando o ônibus parava, e eu começava a escrever para minha filha, a Letícia, né, que hoje está com 17 anos,
mas na época era novinha, né? Tinha 6 anos, mais ou menos. E aí eu escrevia coisas, lembranças, não é? Olha, filha, o pai tá aqui no trânsito, mas eu queria que você soubesse que eu te amo, e tá. Aquelas coisas de pai babão, né? De primeira viagem. Eu escrevia aquilo ali, romanticamente ali para ela. E até hoje tem esses registros lá, né? Mas olho para Moisés, é um homem muito disciplinado, porque ele em todo momento ele reservava um tempo para relatar todas as suas experiências ali no deserto. Bom, vou passar aqui. Data, a provável data, olha lá, em 1443 a.C., durante a peregrinação no deserto. Então, é o período em que o povo vai passar pelo deserto e ali ele vai ter a oportunidade de fazer esses registros ao longo dos 40 e poucos anos, né, que eles vão passar ali pelo deserto. Seguindo aqui, nós temos uma extensão histórica de Gênesis. Você tem a criação de Adão, que é por volta, né, obviamente não dá para cravar, mas está tão perfeitinho, né? 4.173, obviamente que eu peguei de uma fonte, e depois eu passo essa fonte para vocês, que é importante vocês terem. Eu não sei se aqui abaixo, é porque no meu aqui eu não consigo ver, porque tem uma informação. Não tem. Mas é um livro que eu tenho aqui, a História de Israel do Antigo Testamento. Eu vou tentar achar ele aqui na pilha do livro, e depois eu tiro uma foto e mando lá no grupo para vocês verem de onde que eu peguei essas informações. 4.173 seria o ano da criação de Adão, né, do Éden. 1876 a.C., você tem Jacó no Egito com os seus filhos, e a morte de José em 1806. Portanto, a extensão histórica de Gênesis vai datar aproximadamente 2 séculos de histórias, desde a criação até o capítulo 50 de Gênesis, que vai dar aproximadamente esses 2.367 anos. Então, muitos séculos, muita informação, né, dentro desse livro, e um período muito largo, né, que vai abranger as histórias do livro de do livro de Gênesis. Vocês estão me ouvindo bem? Só para saber, porque fica em silêncio assim, aí eu não sei se vocês estão comigo. Tô sim, eu tô ouvindo legal. Eu lembro, né, irmão Júlio? O senhor vai lembrar de uma aula que eu estava dando aula e eu projetando a imagem. E eu tô falando. Daqui a pouco eu falei, vocês estão comigo? Tá tudo bem? Assim, irmãos, eu estava falando uns 10 minutos sozinho, porque havia caído a conexão. E os irmãos... realmente. Aquela vez foi... O pastor sumiu. Eu lá, dando aula para mim mesmo. Até que o pastor tinha sido arrebatado. Eu mesmo, Irene. Sozinho lá. Bom, então, vou avançar aqui mais um pouco. Se vocês tiverem alguma coisa, vocês perguntem aí, tá? Eu só quero dar essa parte introdutória, que eu acho que é válida, mas a ideia é a gente chegar logo em Gênesis. Isso aqui é muito interessante, deu um trabalho muito grande, mas é interessante a gente abordar. Olha, todos os pontos vinho são eventos, tá? Então, por exemplo, Adão é a criação da humanidade, né? Adão, ele vai ser um evento do Éden, o início de todas as coisas, né? Aí você tem o dilúvio, que é um outro evento. Aí, outra coisa também, o verdinho vai ser sempre nascimento e morte. Então você sempre vai ter alguns aqui que a gente vai estar demonstrando. Então aqui, vamos lá. A parte cronológica ela é interessante para a gente compreender. Às vezes um texto bíblico ele faz muito
às vezes a gente não para pensar quanto tempo aquele personagem ele viveu e qual a interseção com outros personagens bíblicos ele teve. Quer ver, por exemplo, agora? Vou mostrar para vocês que o nascimento de Noé. Noé, ele tinha 600 anos até o dilúvio. E até a sua morte, ele viveu 950 anos. Ou seja, ele viveu ainda 350 anos após o dilúvio. Essa foi a história de Noé. Vive 600 anos até o dilúvio e 350 anos após o dilúvio. Agora a gente tem o nascimento de Sem. E aí é interessante para a gente poder compreender que Sem foi contemporâneo aos dias, por exemplo, de Abraão. Olha que interessante. As histórias relacionadas a Abraão, Sem ainda estaria por ali. Ó. Vejam, Sem era um jovem, né? No auge aí dos seus 98 anos, jovem, né? Ele chega ao dilúvio com 98 anos. Ele vai morrer 500 anos depois. Morreu novo, né? 598 anos, na flor da idade. Então, 598 anos foi a totalidade dos anos de vida de Sem. Vejam que Abraão, ele nasce em 2166. Ó, do dilúvio até Abraão foram 234 anos. 234 anos foi o do dilúvio até Abraão. Quando você pega esses vários eventos que vão envolver o livro de Gênesis, você percebe esse entrelace. Vejam que Sem está vivo enquanto Abraão nasce, enquanto há uma promessa de um povo exclusivo, não é, de Deus ali a Abraão. A chamada de Abraão se dá em que ainda Sem ainda estava vivo. Ó, quando Abraão recebe a promessa de um povo e uma terra, Sem estava novo, jovem, 407 anos. 407 anos. Alguns exegetas do Antigo Testamento pontuam que Melquisedeque, aquele sacerdote sem uma origem, né? Melquisedeque que vai receber o dízimo de Abraão, teria sido Sem pelo destaque, porque imagine que Sem era aquele que viveu antes do dilúvio, né? Sem notoriamente era uma celebridade nos seus dias, né? Sem, alguns sugerem a ideia de ser alguém renomado ao ponto de receber o dízimo de Abraão. Era uma pessoa que imagine, não teria outra pessoa que viu o mundo antes do dilúvio Sem. Então, há uma possibilidade, né? Alguns estudiosos apontam que Melquisedeque poderia ser Sem. Ok? Então, olha, do dilúvio até a promessa foram 309 anos. Aqui eu não coloquei, mas, por exemplo, quando você pega a Torre de Babel, ela teve, depois do dilúvio até a Torre de Babel, foram um pouco mais aí de 100 anos. Olha que interessante quando você começa a pensar que, assim, o pecado do dilúvio não constrangeu o povo 100 anos depois, ao ponto do povo da época da Torre de Babel pensar assim: olha, nós não precisamos desse Deus. Ele pode mandar o dilúvio que for, porque essa torre vai nos proteger. A autossuficiência,
O pecado que brotou lá no Éden, não é, quando a serpente, a astuta serpente propôs a Adão e a Eva, era que eles fossem semelhantes a Deus. Agora vejam que há uma evolução desse pecado da autossuficiência. A evolução desse pecado da autossuficiência propunha o quê? Que eles fossem superior a Deus. Olha, essa torre vai fazer com que nós cheguemos até o topo. Então você percebe que Satanás ele muda as estratégias, mas o seu ponto principal é trazer ao homem a ideia de que ele pode tudo, de que ele é autossuficiente, de que ele não precisa de um Deus para reger a sua vida. Então, só um detalhe ali, né, do dilúvio até é como se a gente pudesse colocar aqui nesse pontinho, né? 100 anos aí depois do dilúvio. Bom, aí vamos seguir aqui, ó. Então, do nascimento de Abraão até o anúncio, né, da promessa que Deus fez, Abraão estava com 75 anos de idade. Até a sua morte foram 100 anos a mais, não é? Ele morre com 175 anos. Então você tem aí a morte de Abraão, 175. Vejam que Sem viveu boa parte das histórias vividas por Abraão. Ou seja, você vai ter Isaac, você vai ter Jacó, né? Ainda aí você já vai ter Sem, né, vivo. Você dá para imaginar que o pano de fundo de Abraão oferecendo a Isaac, Sem estava vivo ainda, né? Então é muito interessante quando você pega essa parte cronológica e aí você consegue encaixar os personagens dentro dessa macro cronologia. Vamos seguir aqui então. Tudo certo? Estou apavorando alguém aí? Não, né? Tudo tranquilo. Não, tudo certo, tudo certo. Vamos que vamos. Então, a extensão geográfica de Gênesis. Falei aqui sobre Mesopotâmia, e aí os gregos gostavam de dar nome para as coisas, não é? E aí eles colocaram aí a Meso entre Potamos, rio. Olha o hipopótamo. O hipopótamo tem a ver, o animal ali, acho que é o gado do rio, né? Hipo, né? Fala sobre isso. Então, ó, Mesopotamos, entre rios, região caracterizada pela presença de dois grandes rios, Tigre e Eufrates, que proporcionou essa fertilidade para a região, tornando ela totalmente propícia para a agricultura. É a região onde se encontra o território do Iraque. Então, ó, como eu falei anteriormente, de um lado você tem, ó, aqui em cima, não sei se você consegue ver o cursor do mouse. Consegue ver, irmãos? Sim ou não? Sim, consegui. Tá vendo, né? Então, aqui você tem o Irã, né? As montanhas, os Montes Zagros, são montanhas que elas chegam a quase, algumas delas, né, a 2.000, 3.000 metros de altitude. Então são montanhas muito altas, né, que ficam nessa região aqui. É um território muito acidentado. Do outro lado você tem o deserto da Arábia. Então deserto, né, não preciso falar muito, né? Deserto é uma região árida que é infrutífera, né, imprópria para o cultivo. E aqui você tem o rio Eufrates e o rio Tigre. Olha, aqui, não sei se você consegue enxergar, tem o Tigre. E aí você tem o Eufrates, que é esse outro bracinho aqui, ó. Então eles ficam separados um do outro. Tigre e o Eufrates. Então, esses dois rios aqui, né,
são os que ainda permanecem, né, visíveis para a humanidade, com os nomes respectivos que estão na Bíblia. Mas a Bíblia fala também que a gente, quando for folhear aqui o livro de Gênesis, a gente vai perceber que existiam mais 2 rios que compunham essa geografia, né? Essa hidrografia da região da Mesopotâmia. Né? A gente vai chegar lá e a gente vai mostrar para vocês. Mas existiam, lá no capítulo 2, né? Quando ele vai falar do rio Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Hoje nós temos somente 2 desses rios em evidência. Mas você percebe que por ter rios cortando essa região, era uma região próspera, havia uma área fértil, né? Era uma região altamente fértil. Ela, nos primórdios aí da humanidade, essa região ela vai ser denominada como a região da crescente fértil. Né? Quando a gente estuda história, lá na 5ª série, 6ª série, agora é 6º ano, 7º ano, né? A gente estuda sobre isso e a gente vai ver a crescente fértil. É uma lua, né, que pega essa região aí, que é do Eufrates, que hoje é o Iraque, e aí fazendo uma lua, vai pegar um pedaço ali até a região do Nilo. Então é uma lua que você vai ter uma região próspera aqui, ó. Então esse daqui é um mapa que vai dar para fazer. Então você pega uma lua que vem, aonde a gente estava vendo era esse aqui, ó, Mesopotâmia. E aí ela vai fazer uma lua. Então imagina um C aqui, né? Que vai pegar toda essa região aqui. Então isso representa onde a população mundial se concentrava, porque eles buscavam recursos naturais para poderem viver. E era onde tinha recurso verde aqui, ó, o Nilo, partes aqui do Jordão, e a região da Mesopotâmia era onde as pessoas viviam. E, portanto, eram chamadas aí de crescente fértil. Tá? Opa, vamos lá. A gente vai dividir aqui em 2 partes, né? A parte da origem da humanidade e a parte da origem dos patriarcas. Nessa primeira parte, a gente vai estudar sobre a origem dos céus. O Gênesis ele aborda sobre a questão da ordem da criação, a origem do homem, a coroa da criação, a queda do homem, que é o pecado que quando ele entra na humanidade. O capítulo 3 ao 5 vai abordar todos esses aspectos, né, que antecedem a essa queda e os efeitos dessa queda, até o capítulo 5. O capítulo 6 fala de recomeço, né? É o reinício, é aquilo que a gente pontuou logo no início da aula, que é o livro das origens, não é? Origem da humanidade. Então ele vai abordar toda a questão dos céus e da terra, a origem do homem, a queda do homem, a origem da queda, não é? Como se deu essa queda, o recomeço, confusão, dispersão. E nós vamos falar também sobre a origem dos patriarcas. Então a gente tem aqui Abraão, Isaac, Jacó e José. Então Abraão, não é aquele o patriarca, e aí a gente vai explicar para vocês o que significa patriarca na sua palavra, né, originária. Quem são os patriarcas? Né? Por que são chamados desse nome? E aí por que nós temos um patriarcado? Então tudo isso a gente vai abordar daqui a pouquinho, tempo propício, a gente fala sobre isso. Abraão, Isaac, a renovação da aliança, casamentos, filhos, capítulo 21 ao 26. Jacó trata sobre a renovação da aliança, o amadurecimento, provações, filhos, né, os conflitos ali que envolvem os filhos. Muito interessante quando a gente começa a falar sobre
pecados de estimação, né? É aquela mentirinha que vai levando, e aí você tem problemas ao longo dos anos dentro da família, porque não foi tratado essas questões. E aí fica aquela... É uma maldição, né? Há uma influência maligna que traz uma dificuldade no seio familiar por gerações. Vejam que Abraão, que é o pai da fé, mas por vezes, aliás, o início da sua caminhada, quando a gente fala, a gente percebe que Abraão falha no início dessa caminhada. O pai da fé fraqueja na fé. Então, quem somos nós na fila do pão, né? Quando muitas vezes nós falhamos e a gente acha que é o pior dos piores? Sim, muitas vezes a gente precisa olhar para a gente, eu sou um trapo, não um trapo de imundícia, mas o Senhor, Ele nos ama incondicionalmente, há um amor direcionado a nós, que compreende a nossa natureza humana e que espera de nós o reconhecimento dessa falha, né? Os pecados, né, que carregamos. E aí a gente olha para Abraão ele mente no início, e vejam o quão problemático é quando um pecado ele é observado pelos filhos. Você vai ter dificuldades acontecendo ao longo dessa trajetória, né? Jacó vai ser um que vai... Abraão ele vai mentir, né, para proteger a si próprio, né, dizendo que ele era irmão de Sara. Por 2 vezes ele vai falar dessa forma. Ele vai dizer, não, Sara bonitona, né, deveria ser muito bonita, e porque chamava a atenção de onde ele passava, as autoridades que ele passava. Opa, que mulher bonita é essa? E aí, se ela era casada, vamos resolver o empecilho, vamos deixá-la viúva para que ela fique livre, né? E aí ele, para que não proteger o seu pescocinho, ele vai sempre se posicionar como irmão de Sara. E aí, dentro da estrutura, vamos colocar assim, a estrutura familiar, você vai ver que Sara é uma meia-irmã de Abraão. Só que veja bem, irmão, isso aí não é argumento para dizer assim, Abraão não mentiu, tá vendo? Mas peraí, irmão, quando Abraão se deitava com Sara, ele não dava pai e senhor para Sara, né? Ele não, vem cá, minha mulher, é a mulher de Sara, não era irmã de Sara, né? A irmã a gente trata diferente. Abraão tratava como sua esposa. Então, Sara não pode ser colocada como uma irmã de Abraão, não. Abraão usou de subterfúgio, né, de mentira mesmo, para dizer que Sara era sua irmã, quando na verdade era sua mulher. Vejam, Jacó vai ter problemas com mentira também, né? Os filhos de Jacó vão mentir a respeito da morte de José. E assim a mentira ela se propaga, é um pecado, né, quanto tem tantos outros pecados. Só para citar aqui os exemplos, mas é um cardápio que a gente vai degustar aí nos próximos dias. Bom, vamos passar já de uma vez, né, para a Bíblia, né? Vamos dar essa introdução agora falando sobre Gênesis no capítulo 1. E aí logo em Gênesis no capítulo 1, diz assim o texto, né? O versículo 1 e o versículo 2. O texto diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha que interessante, nesses 3 primeiros versículos, nós vemos a Trindade
no início de toda a caminhada. Você consegue enxergar a Trindade aqui nesses 3 versículos? Deus, no versículo 1, aí é ponto pacífico, Deus, Criador de todas as coisas, está lá, versículo 1. No versículo 2, nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, presente no início da criação. E o versículo 3, Jesus. Mas cadê Jesus aqui? Alguém consegue ver Jesus aqui, nesse versículo 3? Alguém comigo? Haja luz. Haja luz. Exatamente. Mas o que é haja luz aí, ô Lúcio? Onde é que eu consigo enxergar Jesus aqui nesse versículo 3? Porque Jesus é a luz do mundo. Quase. Ah, cheguei perto. Chegou, bateu na trave, quase. Aí, para a gente compreender Jesus aqui, nesse versículo 3, a gente precisa folhear um pouquinho a Bíblia. E a gente deixa marcado aqui, a gente vai lá em João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1. E é interessante que João, ele é um dos evangelhos, quando a gente chegar e falar sobre isso, que ele foi escrito de uma forma universal. Ele não foi escrito para um determinado público, ele foi escrito para todas as pessoas e para todas as épocas. E aí, quando você olha o início do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Olha o que diz João no capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em outra versão, você teria o verbo, não é? Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Alguém pode dizer assim: não, mas está muito distante um pouquinho. Tá bom, eu vou desenhar para você. Versículo 14. Quem é essa palavra? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quando nós olhamos para o haja de Deus, o haja luz, há um entendimento muito claro que Jesus é a manifestação da glória de Deus. Então, Jesus ele vai estar presente na criação, manifestando as ações de Deus aqui na terra. Assim como em forma corpórea, Jesus esteve entre nós e morreu por nós lá naquela cruz, manifestando o reino de Deus entre nós. Então você percebe que Jesus aqui presente no versículo 3 e nos outros versículos onde haja, é a manifestação de Deus, é a palavra de Deus. Portanto, nós temos o Pai, o Espírito e o Filho presente na criação. Ficou alguma dúvida com relação a isso? No versículo, João capítulo 1, versículo 4, diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Perfeito, irmão. Esse capítulo 1 é maravilhoso, irmão. Esse aqui é para a gente comer e degustar. Aliás, assim, o livro de João, ele é maravilhoso, irmão. Né? Então você tem aqui um prato cheio, né? Quando você tem a revelação de Deus.
Então, assim, qual o papel... uma vez a minha filha, a Maluzinha, né? Maluzinha, ela faz umas perguntas que eu tenho que estar muito bem preparado, irmãos. Às vezes ela faz pergunta que é de universitário, né? E aí ela me pergunta, pai, como é que eu entendo que Deus ele é três? Como é que eu consigo entender que Deus ele é um só? Pai, filho... Eu não sei, eu não consigo, porque são três pessoas, né, pai? Aí tá bom, minha filha, vamos lá. E aí eu usei, né, da seguinte alegoria, né? Eu falei assim, olha, você pega um café, filha, né? Quando você pega uma água quente e bebe ela, você está bebendo um café? Aí ela falou, não. Quando você pega o açúcar e você coloca para dentro, você bebe um café? Eu falei, não. E se a gente pegar o pó e beber só o pó, a gente está bebendo café assim, propriamente dito, assim, líquido, de forma... Não, pai, tá faltando o líquido ali. Tá... Então, e se a gente juntar tudo? O pó, o açúcar e a água quente? Aí sim, pai, a gente vai ter o café. Ah, bom. Então, você está entendendo que Deus, ele é... Cada um tem uma função, né, dentro dessa estrutura. Né? Assim como o café, ele é o produto necessário para se ter. Assim como a água, assim como o açúcar. Cada um tem uma sua função na composição daquela bebida. Deus, da mesma forma. Ele tem o Pai, né, que é o Criador de todas as coisas. Ele tem o Filho, que é a manifestação dele aqui na Terra. E o Espírito Santo, que é o nosso amigo e consolador. E ambos são uma pessoa. Aí ela, tá. Aí eu tentei explicar de outra forma, não deu muito certo não, quando eu ia falar sobre os três poderes, né? Poder executivo, legislativo e o judiciário. Se bem que hoje está tudo confuso, né, irmão? Tá ligado, né, irmão? Tá meio complicado de você entender quem manda em quem ali. Não era para que todo mundo harmonicamente vivesse em paz. Só que não é bem o caso. Mas o fato é que Deus estava presente, Jesus estava presente, o Espírito estava presente na criação. E a hora está voando, irmãos. Eu só vou... Ah, Jesus, vamos completar aqui. O dia... Veja uma coisa interessante. Na semana que vem a gente vai pontuar aqui cada um deles, mas há uma organização muito perfeita de Deus quando ele vai criar, vai fazer a criação. Vejam, no dia 1º, aliás, o dia 1, o dia 2 e o dia 3, ele cria o meio ambiente. Ele vai se preocupar em criar as condições necessárias. Então ele cria no dia 1º a luz e as trevas. No dia 2 ele cria o mar e o céu. No dia 3 ele cria a terra fértil. O dia 4, o dia 5 e o dia 6, ele vai povoar, na verdade, o que ele criou no dia 1º, o que ele criou no dia 2 e o que ele criou no dia 3. Então, o dia 4, ele vai criar os luminares do dia e da noite. Deus cria o sol e a lua e as estrelas, entrelaçando com o dia 1º. Então, vejam que a organização que Deus faz, ele é perfeito, ele é organizado nas suas ações. O dia 5, ele vai criar as criaturas da água e do ar. Ele vai criar os peixes, os animais marítimos e os pássaros. Para que habitar aquilo que ele criou no dia 2, quando ele criou o mar e os céus, o firmamento. E o homem, as criaturas da terra, animais terrestres,
e a provisão para os seres humanos é criado aqui no dia 6. Deus cria os animais da terra, o homem e as árvores frutíferas. Então, eu acho lindo quando eu consigo enxergar uma organização que Deus faz naquilo que Ele cria, naquilo que Ele se propõe a fazer. Bom, gente, eu vou ter que parar, mas assim, eu vou olhar para vocês aí, mas só para a gente entender essa parte inicial, né, da criação, eu vou parar aqui o compartilhamento da tela e eu espero voltar a ver vocês aqui. Ô, Weber, essas 3 últimas páginas que você mostrou, a classificação dos patriarcas e essa parte da criação, não está no Você apostila. conseguiu ver? De repente, ele pode estar nas apresentações. Será que tu não consegue? Não. Porque tem se não tiver, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte: eu vou printar a tela e eu vou jogar a imagem lá no grupo. Tá? Eu vou fazer isso. Vou printar a tela e vou até dar uma checada, Silvio, se não está em algum arquivo daqueles que eu mandei antes. Tá? Mas fica tranquilo, que eu vou fazer isso sim. A gente vai sobreviver. Vamos. Olha, eu estou. Eu vou pensar em alguma forma. Pois é, Varão. Eu vou pensar em alguma coisa para ver se a gente consegue colocar mais um dia pra gente. Aí vai depender de vocês também. Porque eu percebo que assim, 1 hora é muito pouco. Ou ver se a gente aumenta um pouquinho a nossa carga horária aqui. Eu não sei se é mais difícil para vocês. Não sei como é que funciona o dia a dia de vocês. Eu não gosto de mudar as regras no meio do caminho. Mas assim, se for para beneficiar vocês, aí eu vou mudar. Tá? Aí a gente pode pensar, de repente, acrescentar mais meia horinha. Mas vou conversar com o restante do grupo aí para ver o que cada um entende sobre isso. Ou a gente coloca mais um dia, ou a gente aumenta um pouquinho a carga horária aí pra gente... Porque é muito assunto e aí tu vê, já tem que parar já. Tá bom, gente? Mas é isso. Sem problema. Tá bom, gente? Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar por mais essa oportunidade que Deus nos concede, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela vida dos teus filhos que estão aqui. Eu te agradeço por cada um, Senhor, que se propôs a estudar a tua palavra. Tenho por certo, Senhor, que tu tem coisas boas no decorrer ainda desse curso. Muita coisa boa está por vir. E, sobretudo, que o teu Espírito possa nutrir a cada um nesse interesse de continuar firme, constante, abundante no conhecimento da tua palavra, Senhor. Deus, como é bom poder estudar a tua palavra, como é bom poder se alimentar dela. Fica conosco, dá-nos uma noite agradável em tua presença, um sono reparador e que amanhã possamos estar aptos aí, motivados a realizarmos os nossos afazeres. Obrigado por tudo, é a oração que eu faço a ti, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as santas divinas consolações de seu Espírito sejam com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Benção. Deus abençoe, queridão. Fiquem com Deus, uma semana abençoada para todos. Amém. Paz, Senhor Maria, fica com Deus. Paz, Caio, Júlio.